Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovem em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruído em toda sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesseis habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Repetindo o verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor tem falado em meus louvores, as oportunidades. Deus, estou na tua direção, Senhor. Guia-me, Senhor, pela revelação da tua palavra para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler um texto muito conhecido, que é o livro de Daniel. Quando nós olhamos o livro de Daniel, nós vemos um jovem que estava cativo na Babilônia. Para nós entendermos um pouco sobre a Babilônia, nós vamos para a Bíblia Sagrada, aonde que vem falando em Gênesis, quando o Senhor ele forma o homem com o propósito do homem ele cuidar do jardim do Éden. A Bíblia fala que conforme através do pecado do homem, o homem ele é expulso do jardim por causa do seu pecado, da sua desobediência. A Bíblia vem falando que o homem ele crescera, se multiplicara de uma forma, e os seus atos diante de Deus não era agradável aos olhos de Deus, porque quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus ele não estava contente com a atitude dos seres humanos na terra. A Bíblia vem falando que Deus, ele no seu coração,
ele não teve prazer de formar o homem na terra. Deus, ele se entristeceu completamente. Mas nós olhamos a Bíblia Sagrada, que Deus, ele não estando contente com a atitude dos seres humanos por causa do pecado, a Bíblia vem nos falando que Deus, ele manda o dilúvio e destrói ali a humanidade, apenas conservando a família de Noé. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 10 de Gênesis, que vem falando da genealogia dos filhos de Noé. A Bíblia diz que um homem que era muito poderoso na terra, por nome de Nimrod, este homem, ele decide no seu coração edificar uma grande cidade, uma cidade que vem conhecido por uma torre. A Bíblia diz que este homem, ele coloca no seu coração ali edificar aquela cidade com o primeiro propósito, para que, se o Senhor decidisse mandar novamente o dilúvio sobre a terra, eles pudessem escapar. O segundo propósito que este homem, ele propôs no seu coração, era que o seu nome ou o seu nome fosse conhecido. Mas nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos que tudo que nós fizermos seja para o nome do Senhor ser glorificado. O terceiro propósito que eles estavam edificando essa torre é para que eles não pudessem ser espalhados pela terra. Por ela ser uma torre muito grande, ali poderia todos habitar naquele lugar, e eles não seriam separados, ele não seria espalhado pela terra. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que tudo está no controle, nas mãos de Deus. E Deus, olhando do alto céu, a Bíblia vem falando que Deus desce na terra para olhar essa construção, para ver o que estava acontecendo. E Deus, olhando a atitude, até mesmo o coração deles, Deus decide confundir, Deus decide fazer uma divisão. Cada um começou a falar em línguas diferentes, a qual este lugar, esta torre, veio por nome de Babel. Babel significa confusão. Babel significa confusão, porque o Senhor confundiu a língua do povo. Mas quando nós olhamos no livro de Daniel, nós vemos que Daniel foi para Babilônia, e Babilônia vem do nome Babel. Então nós vemos que Babilônia foi edificada no lugar de confusão, no lugar aonde teve confusão. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Babel foi edificada na terra de Siná, e Babilônia nós vemos que foi edificado na terra de Siná. Nós olhamos Daniel capítulo 1, e no versículo de número 2, nós vemos que a Bíblia diz: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná. Babilônia foi edificada na terra de confusão. Mas quando nós olhamos, nós vemos quando Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, aproximadamente no ano 605, a Bíblia diz que ele leva para a Babilônia alguns jovens nobres. A Bíblia diz que ele leva para a Babilônia alguns utensílios da casa do Senhor. Esse jovem, a qual vem falando de 4 jovens que estavam ali na Babilônia, mas ele estava no centro da vontade de Deus. Esse jovem que se chama Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, ele estava na Babilônia, mas Daniel, ele não se contamina com os manjares da Babilônia, porque nós vemos que Babilônia foi edificada no lugar de confusão. Nós sabemos que Babilônia é onde o pecado predominasse. Nós sabemos que
Babilônia é onde havia idolatrias. Nós bem sabemos que Babilônia é onde havia sensualidade, e Daniel, ele estava na Babilônia. Mas nós olhamos a Bíblia Sagrada, que Daniel era um jovem, mas ele propôs no seu coração não se contaminar na Babilônia. E nós, irmãos, nós estamos vivendo numa Babilônia, mas a primeira coisa que eu vejo que nós devemos fazer igual a Daniel, não se contaminar com o que está acontecendo na Babilônia. A primeira coisa que eu vejo na Bíblia Sagrada, que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei. O que eu vejo isso, que Daniel propôs no seu coração, é que Daniel, ele tem um propósito, porque todo aquele que tem propósito, ele pode estar na Babilônia, mas ele não se contamina na Babilônia. Todo aquele que tem propósito, ele não se dobra diante daquilo que a Babilônia pode oferecer para ele. Nós vemos nos dias de hoje, irmãos, quantas pessoas começou a caminhar, mas muitos não teve propósito, porque a Babilônia ofereceu os seus pratos para eles, e muitos se prostraram, e muitos começaram a agarrar as oportunidades que a Babilônia estava oferecendo para ele. Mas eu vejo na Bíblia Sagrada que Daniel, ele estava com um propósito: eu posso estar aqui na Babilônia, mas eu não vou me contaminar com a Babilônia. Sabe por quê? Porque eu vejo em Provérbios capítulo 4 e no versículo 23, que vem falando sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. O que nós devemos guardar é o coração, é porque ele procede a saída da vida. Daniel, ele guardou o teu coração para não se contaminar com aquilo que estava sendo oferecido da Babilônia. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Jesus falou: o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra depois daquilo que entrou vai sair, mas o que contamina o homem é o que sai de dentro para fora. É porque sai do seu coração. No seu coração há o que? Há pecado, há adultério, há mentira, há o que? No coração do homem, que há inveja, porque o que contamina o homem é o que está no coração do homem. Então eu vejo que Daniel, ele estava ali na Babilônia, mas ele guardou no teu coração diante de Deus para não se contaminar. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, no Salmo 119 e no versículo de número 11, o salmista vem falando: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Muitos vêm falando esse versículo: Senhor, eu guardei a tua palavra, mas não é guardar, porque tudo aquilo que você guarda, um dia você acha, mas quando você esconde, é porque você está falando: aqui ninguém acha, porque aqui está escondido, e se está escondido, eu não peco contra o meu Deus. Deus está falando, irmãos, você está na Babilônia, mas você tem que viver com propósito na Babilônia para não pecar contra o Senhor. Faça igual o salmista: eu escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Oh, coisa linda é, irmãos, porque todo aquele que está direcionado pela palavra, ele não peca. Todo aquele que está direcionado pela palavra, ele não murmura. Todo aquele que está direcionado pela palavra, ele continua com o seu propósito, e o propósito é: eu não me contamino. Eu posso estar na Babilônia, mas eu estou com o meu propósito, é viver sem se contaminar na Babilônia. Poder me dar um pouquinho de retorno? Daniel, ele tinha o seu propósito de não se contaminar na Babilônia. Quando nós falamos de propósito, eu vejo na Bíblia Sagrada um jovem que ele foi levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Esse jovem se chama José. José, ele estava trabalhando na casa de Potifar. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que José era formoso de aparência. José, ele estava na direção de tudo na casa de Potifar.
Mas uma bela feita, a mulher de Potifar se interessa por José. E quando ela olha para José, vendo sua beleza, sua formosura, ela decide o quê? Ir para cima de José. Mas José fala para ela: eu não posso pecar contra o meu Senhor, porque Ele me deu a sua casa, tudo que tem aqui sobre o meu cuidado, menos a senhora, porque a senhora é a mulher do meu Senhor. Eu não posso cometer esse delito. A Bíblia diz, irmãos, que José, ele estava passeando dentro da casa, e a mulher de Potifar, ela decide agarrar José, e no momento que ela agarra José, José ele sai correndo, e quando José sai correndo, fica as suas vestes na mão da mulher de Potifar. Uma coisa interessante que eu vejo é que José ele estava sendo direcionado por Deus. José ele tinha um propósito. José estava no centro da vontade de Deus, e todo aquele que está no centro da vontade de Deus, ele fica firme no seu propósito. José falou: eu não posso pecar, porque eu sei o que Deus tem para mim é maior do que aquilo que eu posso querer naquele momento, porque tudo que nós desejarmos para satisfazer o nosso desejo carnal é passageiro. Tudo passa, irmãos. Quando nós primeiro colocamos os nossos desejos carnais, tudo vai passar, mas aquilo que Deus tem para mim e para você não é passageiro, é eterno. Então José ele entendeu: eu tenho um propósito, e eu não devo pecar, eu não devo pecar contra o meu Senhor, porque todo aquele que tem propósito, ele foge do pecado, ele esconde do pecado. Por isso que eu vejo no livro de Tiago, porque Tiago vem falando: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, todo aquele que teve propósito em meio à Babilônia, ele não se prostra diante dos pratos que o diabo coloca na sua frente. O que ele faz? Ele resiste. E quando você resiste, o diabo tem que fugir de você. Quando você resiste, o diabo não tem poder para dominar a sua vida, porque quando você resiste o diabo, você chega-se a Deus e Deus chega a você. Então foi esse o primeiro propósito. José, ele estava com o propósito de não pecar. A segunda pessoa que eu vejo que veio para a terra com um propósito foi Jesus. Jesus, ele veio com um propósito. E qual propósito é esse? Propósito de entregar sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Eu vejo na Bíblia Sagrada que quando Jesus estava tomando a Santa Ceia, reunido com os seus discípulos, Jesus fala: na mesa está aquele que vai me trair. Os seus discípulos ficaram todos perturbados. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo de João, a Bíblia fala o quê? Que João deita no peito de Jesus e pergunta para ele: Senhor, quem é que vai trair o Senhor? A Bíblia diz que Jesus fala: aquele que eu molhar esse pedaço de pão e der para ele, é esse que vai me trair. Jesus molha o pão e entrega para Judas, e Jesus fala: vai logo fazer o que está no teu coração. Judas se levanta e sai da mesa, e Jesus ele se levanta e vai para o monte. Quando Jesus ele levanta, vai para o monte, a Bíblia diz que em Lucas, que ele está o quê? Angustiado de espírito. E quando ele está angustiado de espírito, ele chama 3 companheiros, Pedro, Tiago e João. E quando ele chama esses 3, a Bíblia diz que Jesus fala: ficai aqui que eu vou mais adiante. E quando Jesus vai mais adiante, a Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, que Jesus angustiado, ele estava orando em profunda angústia, que o seu suor estava saindo com gotas de sangue, porque ele estava angustiado demais, porque ele sabia que o momento que ele iria ser entregue nas mãos dos pecadores já estava próximo. E Jesus angustiado, Jesus orando, Jesus ele para de orar, e Jesus vai até seus discípulos e vê eles dormindo. Jesus fica indignado. Jesus fala para ele: vós não pudeste vigiar comigo apenas
apenas uma hora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Continue a orar. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus novamente vai orar, e Jesus angustiado, Jesus está com sua alma apertada, e Jesus orando: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E Jesus, ele entendeu que ele veio com um propósito, porque quem tem propósito não desiste, quem tem propósito não recua. Jesus está com propósito, e ele entendeu o propósito, e ele falou: então, Pai, que não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Oh glória! Jesus entendeu que ele tinha um propósito de ir até a cruz do Calvário, por mim e por você. Irmãos, se Jesus ele não continuasse no seu propósito, hoje nós não estaríamos aqui nessa ceia, ceando e adorando e lembrando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Jesus derramou o teu sangue precioso na cruz, para que eu e você hoje pudéssemos ser livres e ter a liberdade de adorar e glorificar teu santo nome. Sabe por quê? A Bíblia vem falando que Jesus estava na cruz do Calvário, e ele expirou, e no momento que ele fecha os olhos, lá no templo o véu rasga de cima a baixo. Então Jesus está falando: não precisa de sumo sacerdote para ir até o lugar santo do santo oferecer sacrifício, não precisa mais de cordeiro para morrer por pecado do povo, porque o cordeiro já morreu na cruz do Calvário. Então eu e você, irmãos, tem a liberdade de entrar na presença do Senhor e glorificar o teu santo nome. Só quem veio para adorar, só quem veio para adorar, levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Você tem liberdade, você não vai desistir, você não vai parar, você não vai recuar, porque você tem propósito. Calavaia suri, canchora calabachai. Quem tem propósito não se contamina. Quem tem propósito não recua. Quem tem propósito não vai retroceder. Daniel, ele tem propósito. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. E todos aqueles que têm propósito, ele tem graça de Deus na vida. Nós vemos que Daniel, ele tinha propósito, e por causa do seu propósito não se contaminar, Daniel, ele tinha graça de Deus. Nós olhamos na Bíblia Sagrada, no verso 9, que a Bíblia diz que ora, e deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Deus deu graça a Daniel diante dos chefes dos eunucos. Mas se você parar para olhar, Daniel, ele estava ali na Babilônia, mas ele não estava como líder, ele estava ali como prisioneiro, como cativo na Babilônia. Daniel, ele não tinha nenhuma possibilidade de exigir o que ele queria comer. Mas sabe o que faz isso? É só Deus, que porque Deus deu graça para Daniel diante dos olhos do chefe dos eunucos, para que Daniel pudesse escolher o que ele queria comer, porque Daniel fosse: nós não vamos comer do manjar, nem beber do vinho, pode nos dar legumes e água. Então aqueles chefe dos eunucos falou para Daniel: se vocês não comer, o seu rosto vai desfalecer, e o rei, ele pode olhar para vocês e ver a diferença, e a nossa cabeça vai rolar. Então Daniel falou para eles: então vamos fazer um negócio, vamos dar 10 dias, se
você olhar para nós e ver que nada mudou, então nós podemos pegar, fazer aquilo que o rei determinou, mas depois de 10 dias, vocês vão ver a diferença. Sabe por que Daniel fez isso? Porque Daniel tinha graça de Deus na vida, e todo aquele que tem graça de Deus na vida, ele é diferente por onde ele passa. Se você quer ver uma pessoa que tem graça de Deus na vida, eu vejo na Bíblia Sagrada, quando a Bíblia vem falando que Eliseu estava passando pelo caminho, e uma mulher, a sunamita, ela falou para o marido: meu amor, vamos fazer para este homem uma casa, um quarto, vamos colocar nesse quarto uma cama, vamos colocar uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, porque verdadeiramente eu vejo que este homem é um homem de Deus. Porque todo aquele que tem graça de Deus na vida, ele é diferente. Todo aquele que tem graça de Deus na vida, ele é diferente no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Eu vejo a Bíblia Sagrada que graça vem do grego cariter, que significa favor. E favor o que? Favor imerecido. Quando nós olhamos no livro de Tito, capítulo 2, versículo de número 11 e 12, a Bíblia vem nos falando: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Olha o que a graça faz com o homem. A graça de Deus, quando ela é manifestada, ela traz salvação para todos, e todos aqueles que recebem essa graça, todos os homens, ela nos ensina ao que? A renunciar à impiedade deste mundo e às concupiscências mundanas. Porque tem graça de Deus, ele é diferente, ele não se prostra diante dos pratos que o mundo oferece. Quem tem graça de Deus, ele é diferente na sua casa, ele fala diferente, ele não se prostra diante das impiedades, ele não se prostra diante das concupiscências mundanas, mas que vivamos neste século presente de uma maneira que é sóbria, justa e piamente. Porque quem tem graça de Deus na vida, ele vive nesse presente século justo. O que é? Uma pessoa que vive na justiça, uma pessoa que vive corretamente, uma pessoa que não vive na mentira, uma pessoa que não vive na falsidade, uma pessoa que não vive no pecado. Quando você tem a graça de Deus na vida, você é uma pessoa sóbria, você é uma pessoa vigilante, você é uma pessoa atenta, você não é uma pessoa que anda cochilando em dois pensamentos. Quando você tem graça de Deus na vida, você é uma pessoa piamente. Uma pessoa piamente, o que é? Uma pessoa que tem o amor de Deus na vida. Porque se Deus está na sua vida, você tem amor de Deus na vida. E quando eu vejo umas pessoas falando que tem graça de Deus, mas uma pessoa dessa, irmão, não consegue demonstrar o amor de Deus para com o próximo, não tem a graça de Deus. Porque quem tem graça de Deus tem o amor de Deus para compartilhar com o seu próximo. E Daniel, ele tinha graça de Deus na vida. Daniel, ele era diferente. Daniel, ele não vivia no ritmo ali do pecado, da concupiscência, mas Daniel vivia no centro da vontade de Deus. Porque tem a graça de Deus, ele é diferente por onde passa. Quem tem a graça de Deus, ele é diferente dentro da sua casa. Quem tem a graça de Deus, ele é diferente no trabalho. Que nesta noite, irmãos, a graça de Deus, que é o amor favorecido, possa alcançar a nossa vida. Porque quando a graça de Deus nos alcança, ela transforma-nos. Nós somos transformados pela graça. Nós somos transformados pela graça de Deus. Nós não merecíamos estar aqui nesta noite, mas a Bíblia diz em João capítulo 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que
que deu seu Filho unigênito. Unigênito significa único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, ele veio para morrer por mim e por você, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a Bíblia diz que Jesus fala: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe o que faz isso? É a graça de Deus, é a graça de Deus derramado por mim e por você. Irmão, nós não somos nada. O que nós somos, nós não somos nada. Isaías fala que nós somos bichinhos de Jacó. Nós não somos nada, nós só somos alguma coisa por causa da graça de Deus derramada por nós. E quantas pessoas se acham melhor que os outros, quantas pessoas se acham melhor que o seu irmão, você tem que deixar que a graça e a misericórdia de Deus possa tocar na tua vida e te mudar, te transformar, porque se nós não sermos transformados por essa verdadeira graça, em breve Jesus vai voltar buscar a tua igreja. Infelizmente, aqueles que não estão envolvidos na graça vai ficar. Daniel tinha graça. Porque Daniel tinha propósito. Quem tem propósito tem graça. Quem tem propósito, ele é uma pessoa influenciador. Tem pessoas que influenciam para o mal, mas quem tem graça de Deus, ele influencia para o bem. Nós vemos que Daniel, ele colocou no seu coração se contaminar, e Daniel influenciou Ananias, Misael e Azarias. Eles falou: também nós não vamos comer do manjar do rei, porque Daniel influenciou eles a não pecar, a não se contaminar. Deus está falando que Deus vai levantar pessoas influenciadores no teu caminho, para que possa te influenciar a você a orar, para que possa te influenciar a você não se contaminar. Deus está falando que vai tirar falsas amizades do seu caminho e colocar amizades verdadeiras, porque tem pessoas, irmãos, que começam a influenciar você para que você possa ir para o mundo, para que você possa se afastar da presença de Deus. Você quer ver o tipo de influenciador? Aquelas pessoas que não têm intimidade com Deus, aquelas pessoas que não sabem o que é orar, que se consagrar. E quando você fala: eu vou fazer uma campanha de oração, e a pessoa fala para você: para que você vai ficar fazendo campanha de oração? Para que você vai para o monte? Para que você vai jejuar? Não precisa isso, porque Deus, o que Ele quer de você é apenas o coração. Mas Deus, Ele não é açougueiro, Ele quer corpo, alma e espírito. Ele quer você por inteiro. Pessoas desse jeito, irmãos, só faz você se afastar da presença de Deus. Mas Deus está falando para nós nessa noite que Ele vai levantar pessoas influenciadoras que te façam aproximar de Deus. Esse ano de 2020 vai ser um ano de história nova na sua vida. Deus também fala em nossos corações que Ele não vai apenas levantar pessoas influenciadoras, mas vai levantar você como Daniel, influenciador. Por onde você passar, você vai influenciar as pessoas para se aproximar de Deus. Sabe por quê? Todo aquele que é influenciador, ele tem graça de Deus na vida. Você não tem que ser influenciado pelo mundo, mas o mundo tem que ser influenciado pela igreja. A igreja desse século, irmãos, infelizmente é o contrário, porque hoje o mundo, hoje para a igreja desse século 21, por onde muitas vezes eu já passei, eles
fala, para nós encher a igreja, nós temos que colocar aqui uma bola de luz pisca-pisca, para que o povo possa se achegar, para que nós possamos fazer um culto diferente. Nós temos que colocar um motorzinho de fumaça e colocar as luzinhas pisca-pisca, porque o jovem, porque a igreja gosta disso. Irmãos, a igreja não precisa ser influenciado pelo mundo, mas o mundo tem que ser influenciado pela igreja. Sabe qual que é o segredo? Para a igreja possa encher, não é trazer o mundo, mas é você pregando a verdadeira palavra, porque o que enche a igreja é a palavra de Deus, é a palavra que influencia, é a palavra que transforma. Que você nesta noite venha sair daqui influenciador, para que o mundo veja diferença na sua vida. Daniel tem propósito, e quem tem propósito tem graça, e quem tem graça, ele é influenciador. Daniel, ele não se contaminou, e através da vida de Daniel, Ananias e Misael e Azarias também não se contaminou. Daniel foi para a oração. Ananias, Misael e Azarias também foi para a oração. Nós vemos isso em Daniel capítulo 2, versículo 17 e 18. Quando Nabucodonosor teve um sonho, ele ficou perturbado, chamou os adivinhadores, os magistrados, e ninguém pôde revelar o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor abaixou um decreto: vamos matar todos os magistrados, os adivinhadores, porque nenhum resolveu o problema. E essa notícia foi para Daniel. Mas Daniel é um homem de propósito. O que Daniel fez? Ele chegou ao rei Nabucodonosor e falou assim: rei, só nos dá um tempo, que nós vamos consultar ao Deus do céu. A Bíblia diz que Daniel, ele era influenciador. O que ele faz? Chama Ananias, Misael e Azarias, e ele chama os seus amigos para quê? Ir para a oração. Porque o segredo para nós pegar poder, grande sucesso na nossa vida, na nossa trajetória, é nós vivermos uma vida de oração. Então Daniel, ele foi influenciador. Daniel também, ele teve o que? Propósito. E através do seu propósito, não foi apenas porque ele era de bela aparência à vista, não, mas é porque Daniel, ele é um homem que vivia a sua vida de oração. Você quer ver uma pessoa diferente? Uma pessoa que tem o propósito de oração cotidiano, uma pessoa que ora diariamente. Você vê que ela é uma pessoa diferente por onde ela passa. Uma pessoa que vive em oração, você vê que ele fala diferente, ele tem palavras de ânimo que coloca eu e você de pé, uma palavra que não nos joga para baixo, mas nos levanta. Daniel, ele era um homem de oração. Daniel, nós olhamos quando em Daniel 6, versículo 10 e 11, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel orava de manhã, Daniel orava à tarde, e Daniel também orava à noite. Então alguns invejosos dos Medo e Persa chegou até o rei Dário e falou: ó rei, vamos fazer, abaixo um decreto, que todos aqueles que adorar outro Deus que não seja o seu Deus, seja lançado nas covas dos leões. A Bíblia diz que ele já estava planejando contra Daniel, mas a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito de excelência, e Daniel se destacava entre os demais. Sabe o que é isso? Porque quem tem um espírito de excelência, o espírito faz você se destacar em meio àqueles que não querem ver o teu sucesso. Não adianta, irmãos, quem tem o espírito de Deus, ele é diferente por onde passa. Não adianta, irmãos, aquele que tem o espírito de Deus, você pode tentar puxar o tapete, você pode tentar fazer fofoca contra a vida dele, ele vai continuar crescendo, porque é Deus que está na vida dele. Então tentaram tramar contra Daniel, mas Daniel era homem de oração, Daniel era homem de jejum. Então eles passou pela janela, pelo quarto de Daniel, e Daniel estava orando. Sabe qual que era o segredo da oração de Daniel? Que Daniel, ele orava, mas o seu foco era para Jerusalém. Daniel
Daniel orava, mas o seu foco era para Jerusalém. Daniel falou em seu coração: eu posso estar na Babilônia, mas o meu foco é Jerusalém. Daniel era um homem de oração. Daniel estava na Babilônia, mas o seu foco era Jerusalém. A Bíblia diz, irmãos, que levaram esse decreto ao rei Dário. A Bíblia diz que Dário ficou muito triste, porque Dário gostava muito de Daniel, mas o decreto era: se adorasse, orasse a outro Deus, era lançado nas covas dos leões. A Bíblia diz que o rei Dário chamou Daniel, falou assim: Daniel, o Deus que você serve, ele irá livrar você das bocas dos leões. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel, ele foi lançado nas covas dos leões. A Bíblia diz que o rei Dário, ele passou a noite sem dormir, ele perdeu o sono, ele não quis na música, ele quis nada. De manhãzinha ele chegou nas covas dos leões e ele gritou: Daniel, o Deus que você serve, porventura te livrou das bocas dos leões? E Daniel grita lá de dentro da cova: ó rei Dário, vive o Senhor, porque eu não tenho culpa diante do Senhor, e hoje o Deus que eu sirvo me livrou da boca dos leões. Irmãos, você está na Babilônia, mas se você tem propósito, o diabo não tem poder para tocar na tua vida. Se você tem propósito, o diabo não tem poder para tocar na sua família. Se você tem propósito, o diabo não tem poder para destruir o teu sonho. Se você crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor.